Irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vamos aqui direto no canal, aqui no YouTube. Vamos aqui acompanhar o vídeo do falso presbítero, né, Pedrosa, o calvinista, ok? Vamos aqui. Olha só aqui esse vídeo aqui, tá bom? Vamos acompanhar aqui, quero que você veja algo aqui. A maioria das pessoas pensam da seguinte forma: eu não vou pagar caro por um curso online. Aleluia. Pronto, né? Aqui é o presbítero Pedrosa, né? É o que fala sobre questão de domínio próprio, fala de humildade, de respeitar as pessoas, e eles falam muito disso, de respeitar e ter humildade com as pessoas, mas só que é da boca para fora. Vamos acompanhar esse vídeo aqui. Completamente desprovida de base bíblica. Nenhuma. E outra, o Francisco, aleluia, na aula de hemorroidiologia, ele não trouxe nenhuma doutrina apostólica. Francisco, tu não trouxesse nenhuma percepção apostólica paulina falando sobre esse assunto. Isso prova, de fato, que o seu QI para essa matéria é completamente zero. Então, vocês que ouviram essa aula de hemorroidiologia do Francisco, dá descarga, ok? Não presta. Dá descarga. Irmã, não acredite não. Eu dê descarga, isso aí é coisa de gente doida. Gente louca, gente que não sabe o que diz. Vamos por... Pronto, amado irmão, como você acabou de ver aqui, não estou aqui para defender pastor, não. Estou aqui para falar para vocês que esses que usam a Bíblia como o falso presbítero Pedrosa, que fala tanto de humildade, ter domínio próprio, da qual ele não tem domínio próprio. O Pedrosa não tem domínio próprio, você veja que ele ofende, né? Ele ofende ao próximo. É chamando de maluco, é de doido. Irmãos, isso não é uma característica de alguém que tem o Espírito Santo, não. Então, esses pessoais calvinistas, né? Não estou julgando todos, tá? Mas a maioria dos calvinistas, eles são arrogantes, né? Em querer humilhar a pessoa, de analfabeto, de que não escreve direito, eles são dessa forma. Essas pessoas, né, professores, falsos mestres que tem no YouTube. Por exemplo, o Otton Borger, ele chamou aí de malucos, né? Chamando as pessoas de malucos. Irmão, cadê a humildade? Cadê a humildade e a obediência ao mandamento de Jesus? Então essas pessoas falam tanto de humildade de caráter, de domínio próprio, da qual eles não têm, eles não obedecem. Jamais o servo do Senhor vai estar chamando os seus próximos de maluco, é de louco. E o Pedrosa, o falso presbítero, esse calvinista, eles são muito arrogantes em querer ofender as pessoas dessa forma, de maluco, de doido. Tá entendendo? Então é momento de vocês se acordarem para realmente os de Deus, ok? Então o verdadeiro do Senhor, o verdadeiro cristão, jamais humilha e nem ofende as pessoas. Então o Pedrosa, ele tem uma grande raiva, teve uma grande raiva do pastor Aleluia, né? Do falso pastor Aleluia. Teve raiva, não tem domínio próprio para se comportar com dignidade, com humildade, para refutar uma heresia. Então o Pedrosa não tem domínio próprio e parte para a ofensa, né? De chamar a pessoa de maluco, de não sei de quê. Bom, a outra coisa que eu quero falar para os irmãos é a seguinte. Uma pessoa que já foi preso, já pagou o seu crime e foi solto, se o exemplo, o Pedrosa ficar
atacando o pastor Aleluia, não sei o que, ele é pedófilo, ele não sei o que, ficar remoendo, né? Ficar remoendo, relembrando o crime do pastor Aleluia, ele pode pegar um processo, né? Ele pode pegar um processo. Então, vocês não sabem disso ainda, mas o Pedrosa pode pegar um processo do pastor Aleluia. Se ele ficar com essa coisa de estar relembrando, né? Relembrando, pode ser qualquer pessoa. Então, já estou alertando a vocês sobre a questão dessas leis que tem sobre crime, né? Crime. Quando alguém que já pagou o seu crime foi solto e a pessoa fica fazendo vídeo e relembrando aqueles crimes. Pode pegar processo e pagar indenização, né? Então já estou aqui dando conselho para o falso presbítero, né, Pedrosa. Então são isso, irmão. Esses professores aí, que é metido a inteligente, que estuda livros, estuda livro de Calvino, é livro não sei de quê, esses aqui. Veja a falta de respeito que ele trata as pessoas. Não são capazes de refutar uma heresia de forma decente, de forma educada. Mas eles têm que ofender as pessoas, chamar de malucos. Irmão, esses aí não são povo de Deus, nem aqui e nem na China. Okay? Essas pessoas aí que andam chamando os outros de maluco não são servos de Deus, nem aqui nem na China. São apenas ignorantes. São metidos às inteligentes, porque tem muitos conhecimentos lá de fora, mas na verdade, conhecimento nenhum eles têm de Deus. Tá certo? Eles gostam de acrescentar em cima da Bíblia. Tá bom? Então, os pequenos do Senhor, os sábios pequenos do Senhor cristão, estão dando de 10-0 nesses calvinistas que tem por aí, nesses tais professores que tem por aí. Estão dando de 10-0 de verdade bíblica tremenda, tá bom? Então estou aqui mostrando para você, né? O Pedrosa que gosta de humilhar as pessoas, né? Como ele já me humilhou, me chamando, tá entendendo? Então é isso. Então essas pessoas não têm caráter nenhum de Deus, só sabe ofender as pessoas e ficar humilhando as pessoas, né? Denegrindo a dignidade da imagem da pessoa, chamando de maluco, de doido, de manicômio, esse daqui, entendeu? Então são um povo que fala, prega evangelho, mas não vive o que prega, tá bom? Então que Deus abençoe a todos e até mais. E a outra coisa aqui, que ele fala, é sobre questão do pecado original. Já inventaram até essa, irmão. Já inventaram até essa. De pecado original. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Olha só aqui. Deixa eu botar aqui. Viu? Condenação. Vamos lá. Aqui no versículo 14, do capítulo 5, versículo 14, Paulo diz assim, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Qual foi o pecado de Adão, Pedrosa? Adão transgrediu. É transgressão. Ok? O pecado original se chama transgressão e eu vou explicar isso lá para frente. Vamos ler e depois eu explico melhor, ok? Mas já de cara eu quero que você entenda que só Adão pecou o pecado de transgressão. Após Adão, ninguém conseguiu fazer isso. Eu vou explicar por quê, ok? Até. Bom, ele está dizendo que o único que pecou o pecado original da transgressão só foi Adão, né? Só foi Adão. Então eles começam a inventar com esses estudos de livros que eles estudam, aí começa a fazer aquela bagunça, inventando coisa. Irmão, aí ele fala que
depois de Adão, ninguém cometeu o mesmo pecado de Adão, de transgredir. A pergunta é, qual foi o pecado que Adão cometeu realmente? Foi a transgressão da lei. Depois de Adão, existiram pessoas transgredindo, praticando o mesmo pecado de Adão? Claro que sim, né? Claro que sim. Depois de Adão, todos vieram transgredindo a lei de Deus, né? Então, pecado é a transgressão da lei. Então, aquele pecado que Adão cometeu em transgredir o mandamento, a lei de Deus que Deus deu para Adão e Eva, todos vieram praticando a transgressão da lei. Então, são mistérios que eu vou mostrar para você. Então, essa coisa de dizer pecado original é inventado por esses homens aí, por esses hereges. É inventado por esses hereges. O assunto ali é que Adão ele pecou e veio a morte, né? A morte espiritual. Através do pecado veio a morte. Porque Adão transgrediu a lei, o mandamento de Deus. Isso eu vou mostrar para você depois, tá? Vou mostrar para você depois. Então, depois de Adão, todos vieram praticando o mesmo pecado de Adão, em transgredir, né? Transgride a lei de Deus, transgride o mandamento de Deus. Até hoje, o mesmo pecado de Adão, a maioria vem, né, praticando. Então, são assuntos muitos, né, que a gente vamos estudar isso aí. Então, essa coisa de pecado original foi inventada por esses homens aí, hereges. Foi inventado por ele, ok? Bom, amados irmãos, que Deus abençoe a todos e até mais.